もしもし、鈴木です。鈴木ちゃん、お元気ですか？元気です。上村さんは？私も元気ですよ。今日映画館へ行きますか？はい、行きます。鈴木ちゃんも行きますか？はい、行きますよ。何時に行きますか？6時に行きます。何で行きますか？バスで行きます。上村さんは？歩いて行きます。そして映画館の前で会いましょう。はい、楽しみにしています。Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. Sorede ishoni benkyou shimashou! Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Este é o episódio de número 17, no qual daremos continuidade ao capítulo 5 do livro Minna no Nihongo que começamos a explorar no último episódio. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvi-lo, sugiro que o faça antes deste, já que neste episódio vamos abordar as gramáticas que dependem das que foram apresentadas anteriormente. Aliás, o diálogo que você ouviu há pouco contempla as gramáticas que foram vistas neste episódio 16, e a propósito, a sua transcrição, juntamente com a tradução, estão disponíveis no material de apoio, que você já sabe. Pode acessá-lo clicando no link disposto na descrição deste episódio, além de ter alguns detalhamentos dos assuntos que vamos ver hoje. Mas conta pra gente, o que é que vamos ver hoje? Não que eu esteja interessada. É mais para manter a personagem mesmo. O chão aqui ficou até com um buraco por conta da sua acidez. Você já me conhece, só digo verdades. Tá bom então. Mas prosseguindo, vamos dar continuidade aos assuntos discutidos no episódio anterior. Isto é, iremos abordar frases que indicam deslocamento para determinados lugares, como por exemplo, eu vou para o trabalho. No entanto, desta vez, vamos aprimorar essas frases especificando com quem iremos e quando será o deslocamento. Muito interessante. Isso aí é sinceridade ou ainda é uma personagem? Prefiro não comentar. Ok, melhor começarmos de vez. Mas antes, o vocabulário. Vamos iniciar revisando de forma rápida as palavras que foram apresentadas no último episódio. E seguiremos o mesmo método utilizado anteriormente. Vou pronunciar a palavra pela primeira vez sem traduzi-la, para que você possa repetir em voz alta e tentar deduzir o seu significado. Em seguida, irei repetir a palavra novamente, já com a tradução correspondente. Vamos começar então. Ikimasu. Kimasu. Kairimasu. Gakkou. Super. Eki. Hikouki. Fune. Densha. Chikatetsu. Basu. Taxi. Jitensha. Senshu. Konshu. Raishu. E repetindo. Ikimasu. Ir. Kimasu. Vir. Kairimasu. Voltar. Gakkou. Escola. Super. Supermercado. Eki. Estação. Hikouki. Avião. Fune. Navio. Densha. Trem. Chikatetsu. Metrô. Basu. Ônibus. Taxi. Táxi.
Jitensha, bicicleta. Senshu, semana passada. Konshu, esta semana. Raishu, próxima semana. Agora vamos às palavras de hoje. Sendo a primeira, hito. Hito, pessoa. Tomodachi. Tomodachi, amigo ou amigos no plural. Kare. Kare. Pode ter dois significados dependendo do contexto. O primeiro, o pronome ele, e o segundo significado, namorado. Enquanto que kanojo, kanojo é o pronome ela, como também pode ser usado para namorada, dependendo do contexto. Em seguida, kazoku. Kazoku, família. Hitoride. Hitoride significa sozinho, de modo que essa palavra é composta pelo kanji do número 1, o kanji de pessoa e a partícula de. Agora, vamos falar sobre as palavras que se referem a períodos de tempo, como sengetsu, sengetsu, mês passado. Kongetsu, kongetsu, este mês. E raigetsu, raigetsu, próximo mês, ou como dizemos, mês que vem. Em seguida temos kyonen, kyonen, ano passado. Kotoshi, kotoshi, este ano, o qual perceba não é usada a leitura nem, visto ser uma leitura especial para esta palavra. E então, rainen, rainen, ano que vem. E no decorrer do episódio, iremos explorar não apenas os termos relativos a meses e anos, mas também abordaremos os nomes dos meses do ano e a forma como realizamos a contagem deles. Então, vamos começar logo. Que estou ansiosa para saber. Verdade? Sim, tão ansiosa quanto um peru de Natal entrando no forno. Nem vou falar nada. Dando continuidade ao episódio anterior, vamos para a página 42 do livro Minna no Nihongo. Nela, já vimos os grupos de gramáticas 1 e 2. Para recapitular brevemente, como já explicado detalhadamente no episódio 17, essas estruturas de frases descrevem o deslocamento do sujeito para um determinado lugar, bem como a forma de transporte utilizada. Por exemplo, Watashi wa gakkou e ikimasu. Watashi wa gakkou e ikimasu. Eu vou para a escola. Sendo usado a partícula e para indicar o lugar de destino. E Watashi wa basu de gakkou e ikimasu. Watashi wa basu de gakkou e ikimasu. Eu vou para a escola de ônibus, com a inclusão da partícula de para indicar o meio de transporte. Com isso posto, vamos falar da próxima estrutura gramatical presente no grupo de frases número 3. Nesta é mantida a ordem que acabamos de falar: tópico mais partícula wa, em seguida local de destino mais partícula e, finalizando com o verbo de movimento. No entanto, introduziremos um novo elemento ao analisar a primeira frase desse grupo. Watashi wa Mira-san to Nihon e kimashita. Watashi wa Mira-san to Nihon e kimashita. Vamos analisar as partes dessa frase separadamente, considerando o que já aprendemos até agora. Watashi wa é o tópico eu, indicando que a frase é sobre mim. Em seguida, Nihon e, para o Japão ou com destino ao Japão. E kimashita, o verbo vir, conjugado no pretérito, portanto, vim. Nos sobrou então Mira-san to, sendo Mira-san tratar-se do nome Sr. Miller. E to, uma partícula cuja função vamos ver agora.
Se você está acompanhando regularmente os nossos episódios, certamente lembrará que abordamos o uso da partícula to no episódio 13, quando ela é utilizada entre dois substantivos. Naquele contexto, a função do to é unir estes substantivos dentro do mesmo contexto, similar à preposição e no português. Por exemplo, doyobi to nichiyobi, sábado e domingo, ou kuruma to jitensha, carro e bicicleta. Contudo, neste novo caso, quando a partícula to está junto a apenas um substantivo, que representa uma pessoa ou animal, sua função é indicar que essa pessoa ou animal compartilha a ação do verbo com o falante. Em outras palavras, significa que essa pessoa ou animal executa a ação do verbo junto com o falante. Portanto, Mira-san to significará junto com o Sr. Miller. E a tradução completa da frase, Watashi wa Mira-san to Nihon e kimashita, será eu vim para o Japão junto com o Sr. Miller. Isto é, eu realizei a ação de vir para o Japão juntamente com o Sr. Miller. Para compreender melhor essa característica, vamos seguir com a segunda frase do grupo 3. Watashi wa tomodachi to Nihon e kimashita. Watashi wa tomodachi to Nihon e kimashita. Eu vim para o Japão com o meu amigo. A frase é basicamente a mesma, mudando apenas o substantivo que acompanha a partícula to. Já a terceira frase é Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Eu vim para o Japão com minha família. Neste, a ação de ter vindo para o Japão foi em conjunto com a família. Reforçando que o executor principal da ação verbal é a pessoa indicada pelo tópico, isto é, o substantivo que acompanha a partícula wa. Ao ponto que o substantivo que está junto da partícula to é um complemento da frase. Observamos isto quando tiramos esse complemento, pois a sentença permanece com o sentido principal, Watashi wa Nihon e kimashita. Eu vim para o Japão. E na última frase do grupo temos uma frase interrogativa, que exemplifica uma dúvida sobre o substantivo que acompanha a partícula to. Anata wa dare to Nihon e kimashita ka? Anata wa dare to Nihon e kimashita ka? Com quem você veio para o Japão? Lembrando que dare é um termo interrogativo específico para pessoas, isto é, tem o significado quem. Ou seja, quando desejamos saber com quem a outra pessoa fez determinada ação, usaremos essa estrutura. Agora, antes de prosseguirmos com o próximo grupo, vamos fazer um pequeno treino. Para a primeira atividade deste episódio, vamos para a página 43 do livro Minna no Nihongo. Nesta página, encontraremos o exercício 4, já que os exercícios 1 a 3 foram vistos no episódio anterior. Esta atividade consiste em criar duas sentenças. A primeira será uma pergunta utilizando uma palavra fornecida, e a segunda será a resposta a essa pergunta, utilizando a palavra entre parênteses. Vamos entender melhor através do re, o exemplo. Observe as duas palavras fornecidas. Kyoto, que será usada na pergunta. Dare to Kyoto e ikimasu ka? Dare to Kyoto e ikimasu ka? Com quem você vai para Kyoto? E tomodachi a ser usado na resposta. Tomodachi to ikimasu. Tomodachi to ikimasu. Vou com o meu amigo. É importante salientar que na tradução da primeira frase foi adicionado o pronome você. No entanto, em japonês não é necessário incluir anata wa, pois, como mencionei em episódios anteriores, para tornar o diálogo mais dinâmico, o tópico pode ser omitido.
O mesmo ocorre na resposta, onde o local Kyoto é omitido para evitar repetição. Então, pausa o áudio e constrói os 4 diálogos. Depois, continuamos. Pois bem, vamos ver as frases. Ichiban. As palavras a serem usadas são Bijutsukan e, entre parênteses, Kanojo. Então, Dare to Bijutsukan e ikimasu ka? Kanojo to ikimasu. Dare to Bijutsukan e ikimasu ka? Kanojo to ikimasu. Com quem você vai para o Museu de Artes? Vou com a minha namorada. Ou vou com ela. Lembrando que Kanojo pode ter as duas traduções, ela e namorada. Niban. Agora as palavras são Hiroshima e, entre parênteses, Kaisha no hito. Logo, Dare to Hiroshima e ikimasu ka? Kaisha no hito to ikimasu. Dare to Hiroshima e ikimasu ka? Kaisha no hito to ikimasu. Com que você vai para Hiroshima? Vou com a pessoa da empresa. Ou, adaptando a tradução, vou com meu colega da empresa. Visto que Kaisha no hito, dentro desse contexto, sugere ser um colega de trabalho. Samba. As palavras neste são Hokkaido, província mais ao norte do Japão, e, entre parênteses, Kazoku. Então, Dare to Hokkaido e ikimasu ka? Kazoku to ikimasu. Dare to Hokkaido e ikimasu ka? Kazoku to ikimasu. Com quem você vai para Hokkaido? Vou com a minha família. E por último, Yonban. As palavras dadas são furansu e, entre parênteses, hitoride. Então, Dare to furansu e ikimasu ka? Hitoride ikimasu. Dare to furansu e ikimasu ka? Hitoride ikimasu. Com quem você vai para a França? Vou sozinho. Observe que, quando se trata de dizermos que executamos a ação sozinhos, não usamos a partícula to, ficando apenas hitoride. E para ampliar esse conhecimento, sugiro que construa novas frases com essa estrutura, utilizando outros lugares e ações. Em seguida, vamos continuar com o próximo tópico. Antes de explorarmos o último grupo da página 42, vamos discutir os dias em japonês. Até agora, no episódio 13, aprendemos a dizer os dias da semana: Getsuyobi, Kaiyobi, Suyobi e assim por diante. Também aprendemos a nos referir aos dias da semana de forma relativa: Kyo, Ashita, Kino, Asate, que significam hoje, amanhã, ontem e depois de amanhã, respectivamente. Neste episódio, iremos abordar os dias do mês. Mas antes disso, vamos falar sobre os meses do ano, que são chamados de Tsuki em japonês. No primeiro episódio da série especial de kanji, mencionamos brevemente os meses do ano, pois na forma escrita, cada mês é composto por um número seguido pelo kanji que se refere à lua. No entanto, desta vez vamos detalhar todos os 12 meses. Inclusive, você pode acompanhar o material de apoio deste episódio na página com a marcação do tempo referente a este ponto. Então vamos lá! Começando pelo Ichigatsu. Ichigatsu, janeiro. Nigatsu, Nigatsu, fevereiro. Sangatsu, Sangatsu, março. Shigatsu, Shigatsu, abril. Gogatsu, Gogatsu,
maio. Rokugatsu, rokugatsu. Junho. Shichigatsu, shichigatsu. Julho. Hachigatsu, hachigatsu. Agosto. Kugatsu, kugatsu. Setembro. Jugatsu, jugatsu. Outubro. Juichigatsu, juichigatsu. Novembro. E por fim, Junigatsu, junigatsu. Dezembro. Se você observar atentamente, notará que os meses do ano em japonês não possuem nomes como em português. Em vez disso, usamos o número correspondente ao mês e a leitura Gatsu, associada ao kanji da lua. Contudo, há algumas exceções. O mês de abril não é chamado de Yongatsu, mas sim Shigatsu. O mês de julho não se utiliza a leitura Nana, mas sim Shichi. E o mês de setembro usa a leitura Ku para o número 9, sem o prolongamento. Além disso, vale ressaltar que a forma de escrita dos meses é o número correspondente, seja o número ocidental, mais comumente utilizado atualmente, ou o número escrito em kanji, seguido pelo kanji da lua. Dito isso, vamos agora às características dos dias do mês, que se você não os conhece, eu já vou arrancar o band-aid de uma vez. Os dias do mês possuem leituras que não seguem uma ordem linear como acontece com os meses. Na verdade, a maioria dos dias possuem leituras bastante variadas. Por isso, vamos explorar essas leituras agora. Aliás, continue acompanhando com o material de apoio para ver a forma de escrita dos dias. Iniciando pelo dia 1º, o dia 1, Tsuitachi. Tsuitachi. Dia 2, Futsuka. Futsuka. Dia 3, Mika. Mika. Com o Chisaitsu entre Mi e Ka. Mika. Dia 4, Yoka. Yoka. Também com o Chisaitsu. Dia 5, Itsuka. Itsuka. Dia 6, Muika. Muika. Dia 7, Nanoka. Nanoka. Dia 8, Yoka. Yoka. Sendo este fácil de confundir com o dia 4, pois são parecidos. Mas observe bem, o dia 4 tem um Chisaitsu, Yoka, enquanto que o dia 8 tem um prolongamento do som da sílaba Yo, Yoka. Logo, Yoka, Yoka. A seguir, dia 9, Kokonoka. Kokonoka. Dia 10, Touka. Touka. Neste há um prolongamento, mas quando se escreve em hiragana, não é utilizada a sílaba U, como de costume, mas sim a sílaba O. No entanto, a pronúncia é a mesma, Touka. Já a partir do 11, temos uma forma mais convencional de leitura dos números, mais a leitura Nichi. No entanto, há também algumas exceções conforme veremos. Dia 11, Juichinichi. Juichinichi. Dia 12, Juninichi. Juninichi. Dia 13, Jusanichi. Jusanichi. E para o dia 14 temos a primeira exceção, Juyoka. Juyoka. Parecido com o dia 4 no final. Continuamos com o dia 15, Jugonichi. Jugonichi. Dia 16, Jurokunichi. Jurokunichi. Dia 17, Jushichinichi. Jushichinichi. Ou Junananichi. Junananichi. Dia 18, Juhachinichi. Juhachinichi. Dia 19, Jukunichi. Jukunichi. Com cuidado, pois não é Jukunichi, mas Jukunichi.
Depois temos outra exceção que é dia 20, Hatsuka. Hatsuka. A seguir, dia 21, Nijuichi. Nijuichi. Dia 22, Nijunichi. Nijunichi. Dia 23, Nijusanichi. Nijusanichi. Para o dia 24 também há uma diferença. Nijuyoka. Nijuyoka. Agora, dia 25, Nijugonichi. Nijugonichi. Dia 26, Nijurokunichi. Nijurokunichi. Dia 27 também temos duas possíveis leituras. Nijushichinichi. Nijushichinichi. Ou Nijunananichi. Nijunananichi. Dia 28, Nijuhachinichi. Nijuhachinichi. Dia 29, Nijukunichi. Nijukunichi. Dia 30, Sanjunichi. Sanjunichi. E por fim, dia 31, Sanjuichinichi. Sanjuichinichi. Como você pode ter observado no material de apoio, existem duas formas de escrever os dias, utilizando o número ocidental seguido pelo kanji do dia, ou utilizando o kanji referente ao número seguido pelo kanji de dia. Todavia, atualmente, a forma mais comum é utilizar o número conforme usamos no ocidente mesmo. A propósito, uma diferença importante entre o japonês e o português é a ordem da leitura da data. Em português é dia, mês e ano. Já em japonês, a ordem correta é ano, mês e dia. Veremos mais detalhes sobre isso no grupo 4 da página 42. Com a primeira frase, Watashi wa shichigatsu 15 nichi ni kuni e kaerimasu. Watashi wa shichigatsu 15 nichi ni kuni e kaerimasu. Desmembrando a frase, Watashi wa, tópico ou assunto da frase, eu ou quanto a mim. Em seguida, Shichigatsu 15 nichi ni, a data 15 de julho, seguido da partícula ni. Lembrando que a função da partícula ni ao acompanhar uma data é indicar o período em que a ação verbal ocorre. Se você tiver dúvidas, pode voltar ao episódio 14, onde essa gramática foi explicada. Isso mesmo. Pare de preguiça. Mas continuando, o próximo termo é kunie, para o país, que entendemos ser o país de origem da pessoa devido ao verbo final, que é kaerimasu, o verbo com significado voltar para o local de origem. Logo, a tradução da frase Watashi wa shichigatsu 15 nichi ni kuni e kaerimasu é eu volto para o meu país dia 15 de julho. Em seguida, a próxima frase. Watashi wa nichiyoubi ni kuni e kaerimasu. Watashi wa nichiyoubi ni kuni e kaerimasu. Ou apenas Watashi wa nichiyoubi kuni e kaerimasu. Watashi wa nichiyoubi kuni e kaerimasu. Com a tradução, eu volto para o meu país no domingo. Nessa sentença, observamos que a partícula ni está entre colchetes, pois quando se trata de dias da semana, como segunda, terça, quarta e etc., o uso da partícula ni pode ser opcional. No entanto, ao mencionar datas específicas, como na frase anterior, o uso da partícula ni é obrigatório. Além disso, existem situações em que a partícula ni não é utilizada, como no caso da próxima frase do grupo. Watashi wa raishu kuni e kaerimasu. Watashi wa raishu kuni e kaerimasu. Eu volto para o meu país na próxima semana. Lembrando novamente que o detalhamento da utilização da partícula ni, com datas e períodos de tempo, estão no episódio 14. Agora, a última frase do grupo, temos a pergunta. Anata wa itsu kuni e kaerimasu ka? Anata wa itsu kuni e
kairimasu ka? Quando você volta para seu país, nessa sentença o tópico mudou para anata, você. E depois temos o termo itsu, que indica dúvida em relação ao tempo, e significa quando. Logo, para perguntar quando algo aconteceu ou irá acontecer, colocamos este termo. Se a compreensão dessas gramáticas ficou clara, vamos prosseguir com mais um exercício. E aí, pessoa? Vamos dar uma pequena pausa para um respiro, tomar um café e pensar na vida? Por falar nisso, tive uma conversa animada com minha planta de estimação. Eu disse a ela: querida planta, por que se preocupar em ser verde o tempo todo? Por que não experimentar outras cores, como o rosa neon com glitter? Sei lá, acho que iria ficar mais fashion. Deixei ela pensando. Aliás, acho que não tomei meus remédios hoje. Enfim, vamos falar sobre algo importante agora: nosso perfil no Instagram. Lá temos vários conteúdos legais, atividades relacionadas aos episódios e, claro, a oportunidade de falarmos sobre essas reflexões tão profundas. Então, faça um favor a si mesmo e nos siga. Agora sim, podemos voltar ao nosso episódio, que está repleto do que mesmo? Acho que eu deveria tomar meus remédios agora. Para o último treino de hoje, vamos para a página 44 do livro Minna no Nihongo. Nesta página, iremos realizar a atividade de número 5, na qual construiremos um pequeno diálogo composto por duas frases. Uma pergunta sobre quando a pessoa irá para o local indicado no exercício e a resposta com a data fornecida entre parênteses. Vejamos os dois exemplos. No primeiro exemplo, o local fornecido é Kyoto, e a data entre parênteses é 3月3日. Portanto, o diálogo ficará assim: Itsu Kyoto e ikimasu ka? 3月3日に行きます. Itsu Kyoto e ikimasu ka? 3月3日に行きます. Quando você vai para Kyoto? Vou dia 3 de março. Na resposta usamos a partícula ni, pois trata-se de uma data fixa, fato que não ocorrerá na frase seguinte, em que é dado o lugar Tokyo, e entre parênteses, Raishu. Logo as frases serão: Itsu Tokyo e ikimasu ka? Raishu ikimasu. Itsu Tokyo e ikimasu ka? Raishu ikimasu. Quando você vai para Tóquio? Vou na próxima semana. No caso de Raishu, trata-se de um período relativo, isto é, a data referente à próxima semana varia dependendo do momento em que a frase é falada. Portanto, neste caso, a partícula ni não é utilizada. Agora, se você entendeu bem, faça uma pausa no áudio para resolver os 4 exercícios e em seguida podemos continuar. Então, foi tranquilo, não foi? Vamos verificar junto. Ichiban. No exercício é dado Sakura Daigaku. E entre parênteses, 9月14日. Logo, Itsu Sakura Daigaku e ikimasu ka? 9月14日に行きます. Itsu Sakura Daigaku e ikimasu ka?
9月14日に行きます. Quando você vai para a faculdade Sakura? Vou no dia 14 de setembro. Nessa primeira sentença, observe que usamos a partícula ni, pois se trata de uma data específica. Em seguida, niban. Temos agora América, e entre parênteses, rainen no 3月. Então, itsu América e ikimasu ka? Rainen no 3月に行きます. Itsu América e ikimasu ka? Rainen no 3月に行きます. Quando você vai para os Estados Unidos? Vou em março do ano que vem. Note agora que se apenas a palavra rainen fosse mencionada sem o mês, não seria necessário o uso da partícula ni. No entanto, como o mês de março está incluído, a data se torna mais específica e, portanto, a partícula ni é empregada. Samba. Desta vez a palavra dada é Hiroshima, e entre parênteses, Raigetsu. Logo, itsu Hiroshima e ikimasu ka? Raigetsu ikimasu. Itsu Hiroshima e ikimasu ka? Raigetsu ikimasu. Quando você vai para Hiroshima? Vou no próximo mês. Aqui temos uma expressão de data relativa, Raigetsu, mês que vem. E mais uma vez é importante ressaltar que essa expressão é relativa, pois o resultado de mês que vem varia de acordo com a data em que a frase é dita. Por exemplo, se estamos em janeiro, mês que vem seria fevereiro, enquanto em agosto referenciaríamos setembro. Devido a essa natureza não fixa, a partícula ni não é aplicada. E por último, yonba. As palavras dadas são byouin e entre parênteses, konshu no suyoubi. Então, itsu byouin e ikimasu ka? Konshu no suyoubi ni ikimasu. Ou konshu no suyoubi ikimasu. Itsu byouin e ikimasu ka? Konshu no suyoubi ni ikimasu. Ou konshu no suyoubi ikimasu. Quando você vai para o hospital? Vou na quarta-feira dessa semana. Ou seja, neste caso a partícula ni é opcional, pois estamos falando de um dia da semana. E reafirmo, caso tenha ficado em dúvida em quando usar ou não a partícula ni para datas, no episódio 14 explicamos isso em detalhes. Seguimos com o exercício 6. Nesta atividade serão apresentadas 4 perguntas que devem ser respondidas com base na ilustração ao lado. A imagem retrata um mapa do Japão no centro, como uma pessoa se deslocando através das setas, indicando o movimento de ida ou volta. Os locais podem ser Coreia do Sul ou Estados Unidos. Para entendermos melhor, vamos ver o ure, o exemplo, que pergunta: Itsu Nihon e kimashita ka? Itsu Nihon e kimashita ka? Quando você veio para o Japão? Para responder, devemos primeiro observar o verbo usado na pergunta, kimasu, que significa vir. Isso nos leva a concluir que a pessoa estava em outro lugar anteriormente. Na ilustração, há apenas uma situação em que a personagem chega ao Japão de um outro país, que ocorreu no período Kyonen Kugatsu. Portanto, a resposta será, de acordo com o próprio exemplo, Kyonen no Kugatsu ni kimashita. Kyonen no Kugatsu ni kimashita. Vim em setembro do ano passado. E novamente foi usada a partícula ni, pois temos uma data fixa. Com base nisso, pausa novamente o áudio, responde as 4 perguntas e em seguida continuamos. Vamos então às perguntas? Ichiban. Dare to Nihon e kimashita ka? Dare to Nihon e kimashita ka? Com quem você veio para o Japão? A pergunta refere-se ao mesmo período dado no exemplo, no qual vemos que a personagem veio sozinho. Então a resposta será Hitori de kimashita. Hitori de kimashita. Vim sozinho. Niban.
Sengetsu doko e ikimashita ka? Sengetsu doko e ikimashita ka? Para onde você foi na semana passada? E de acordo com a imagem, vemos que Sengetsu está indicando a viagem para Kankoku. Logo a resposta, Kankoku e ikimashita. Kankoku e ikimashita. Fui para a Coreia do Sul. 3番 Nande Kankoku e ikimashita ka? Nande Kankoku e ikimashita ka? De que você foi para a Coreia do Sul? Ressalto que nande significa por qual meio de transporte, pois temos a combinação do termo interrogativo nan com a partícula de, como já estudamos anteriormente. Na imagem podemos observar que a pessoa se deslocou de navio, portanto a resposta será Fune de ikimashita. Fune de ikimashita. Fui de navio. 4番 Itsu kuni e kaerimasu ka? Itsu kuni e kaerimasu ka? Quando você volta para o seu país? Na imagem, trata-se de uma seta em direção à direita, então a resposta será Rainen no 12月に帰ります。来年の12月に帰ります。ou 来年12月に帰ります。来年12月に帰ります。Volto em dezembro do ano que vem. A partícula no para a conexão de rainen e junigatsu é livre, isto é, pode ou não ser usado. Agora vamos prosseguir com o exercício seguinte. No exercício 7, também iremos responder perguntas, levando em consideração o calendário ilustrado logo abaixo. O calendário segue a sequência de domingo a sábado, e em cada dia são ilustradas atividades ao longo da semana. É importante destacar que devemos considerar o dia de hoje como sendo aquele indicado pela seta, marcando a palavra kyo. Vamos ao ore para compreender. A pergunta é: Maiasa nanji ni kaisha e ikimasu ka? Maiasa nanji ni kaisha e ikimasu ka? A que horas você vai para a empresa todos os dias? De acordo com a imagem, notamos que o período de ida à empresa é às 7h30. Então a resposta será 7時半に行きます。7時半に行きます。Vou às 7h30. Esse exercício é bem simples. Então, realiza as atividades e depois continuamos. Vamos às respostas. 1番 毎朝なんで会社へ行きますか? 毎朝なんで会社へ行きますか? De que você vai para a empresa todos os dias? Observe que na imagem são utilizados dois meios de transporte para o deslocamento, tanto na ida quanto na volta, que são ônibus e trem. Portanto, a resposta será バスと電車で行きます。バスと電車で行きます。Vou de ônibus e trem. Lembrando que devemos usar a partícula to entre baço e densha, pois ambos são usados para o deslocamento. Além disso, a partícula de marca esse conjunto, formando a expressão baço to densha de, que significa de ônibus e trem. 2番 毎晩何時に家へ帰りますか? 毎晩何時に家へ帰りますか? A que horas você volta para sua casa todas as noites? De acordo com a imagem, isso acontece às 8. Então, 8時に帰ります。8時に帰ります。Volto às 8 horas. 3番おととい誰と大阪へ行きましたか? おととい誰と大阪へ行きましたか? Com quem você foi para Osaka anteontem? Para responder, precisamos saber quando é ototoi, anteontem. Com base na imagem, sabemos que o dia de hoje é Kaiobi, terça-feira.
Portanto, anteontem seria domingo, nichiyobi. Já o objetivo da pergunta é saber com quem você foi. Observando o quadro, vemos que a pessoa que a acompanha é Kimura-san. Logo, a resposta será Kimura-san to ikimashita. Kimura-san to ikimashita. Fui com o Sr. Kimura. É importante atentar também que a partícula to nesta frase desempenha uma função diferente daquela usada no niban. No caso anterior, a partícula to unia dois substantivos, enquanto aqui ela acompanha uma pessoa. Neste contexto, sua função é indicar com quem a ação verbal é executada, ou seja, indica o companheiro de atividade. E por último, yonban. Doyobi doko e ikimasu ka? Doyobi doko e ikimasu ka? Para onde você vai no sábado? Conforme a imagem, a personagem está em casa, ou seja, não vai a lugar nenhum. Portanto, dokomo ikimasen. Dokomo ikimasen. Não vou a nenhum lugar. E vamos para o último exercício de hoje. Nesta atividade também lidaremos com frases relacionadas a datas, utilizando os calendários ilustrados logo abaixo para responder. Cada calendário indica uma data associada a uma pessoa. Vamos ao exemplo para entender. Primeiro, faremos uma pergunta que envolve o nome da pessoa, neste caso, Mira-san. Mira-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Mira-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Na frase Mira-san no tanjoubi significa aniversário do Sr. Miller, seguido da partícula wa, indicando que o aniversário do Sr. Miller é o assunto da frase. Em seguida, temos o termo interrogativo itsu, que quer dizer quando, e a cópula des mais a partícula ka, apontando se tratar de uma frase interrogativa. Portanto, a tradução será: quando é o aniversário do Sr. Miller? E conforme a imagem do quadro, o mês é Jugatsu e o dia 6. Portanto, a frase ficará: Jugatsu muika desu. Jugatsu muika desu. Dia 6 de outubro. Reforçando mais uma vez, na resposta não há necessidade de repetir o começo da frase Mira-san no tanjoubi wa 12月6日です. Afinal, como se trata de um diálogo, o mesmo deve ser mais fluido, portanto o tópico é apenas ocultado. Então, pausa o áudio mais uma vez e constrói as frases, para então corrigirmos. Acho que esse foi bem fácil, mas vamos verificar. Ichiban. No quadro temos o nome Yamada, o mês Sangatsu e o dia 27. Logo o diálogo será: Yamada-san no tanjoubi wa itsu desu ka? 3月27日です。Yamada-san no tanjoubi wa itsu desu ka? 3月27日です。Quando é o aniversário da senhora Yamada? Dia 27 de março. Como Yamada é um sobrenome e não temos nenhuma outra indicação se a pessoa é homem ou mulher, fica a seu critério colocar o gênero na tradução. Niban. Agora temos o nome Karina, o mês Shigatsu e o dia 10. Então, Karina-san no tanjoubi wa itsu desu ka? 4月10日です。Karina-san no tanjoubi wa itsu desu ka? 4月10日です。Quando é o aniversário da senhora Karina? Dia 10 de abril. Seguimos com o próximo. Sanban. Neste, o nome designado no quadro é Santosu, o mês 11 月e o dia 9. Logo, Santosu-san no tanjoubi wa itsu desu ka? 11月9日です。Santosu-san no tanjoubi wa itsu desu ka? 11月9日です。Quando é o aniversário do Sr. Santos? É dia 9 de novembro. E por último, Yonban. O nome no último quadro é Maria,
o mês Kugatsu e o dia 1. Então, Maria-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Kugatsu 1日です。Maria-san no tanjoubi wa itsu desu ka? Kugatsu 1日です。Quando é o aniversário da senhora Maria? É o dia 1º de setembro. Como última dica, sugiro que por mais alguns dias releia essas frases, bem como construa novas com outras datas e lugares para que essas estruturas possam ser fixadas na sua cabeça. Minasan, kyou wa dou deshita ka? E aí, pessoas? Como foi hoje? As gramáticas deste capítulo não são difíceis, mas é importante praticá-los bem, pois elas têm grande impacto nos próximos capítulos que estudaremos. Caso não tenha entendido bem, ouça novamente este episódio ou apenas a parte que não tenha compreendido. Para facilitar a sua busca, os tempos dos temas apresentados estão listados na descrição do episódio. Como também deixamos no material de apoio mais algumas frases para você treinar. E claro, o próximo episódio regular será dedicado a exercícios sobre todo o capítulo 5. Por isso, não me venha depois falar que esse canal não tem material para você estudar. É só você sentar com seu belo traseiro, ou não tão belo assim, na cadeira e treinar. Sabedoria não cai do céu. Por isso, Nankai mo renshu shio. Vamos treinar várias vezes. Como de praxe, não posso finalizar o episódio sem antes falar das nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook, sempre postamos alguns exercícios através de flashcards relacionados aos episódios do podcast para você continuar praticando. Para acessar, basta procurar por @tanoshipod com 2 i's. E ainda, caso você tenha algum amigo ou familiar que esteja estudando ou deseja aprender o idioma japonês, compartilhe esse podcast com eles. Assim, podemos multiplicar esse conhecimento com mais pessoas. E com isso, finalizo te agradecendo por ter me ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Tem mais alguma coisa para falar, Edi? Sim, tenho. Ouvinte, vou te contar uma coisa. Você não é dono da sua vida. Quer que eu prove? Sabe o seu despertador? Sim, ele mesmo. Aquele pequeno ditador matinal que insiste em interromper seus sonhos para dizer: Ei, você acha que pode dormir um pouquinho mais? Nananina não. Durma com essa hoje. Beijos.